Mais uma vez chegamos à tua presença, colocando esse momento em tuas mãos, que tu possas estar usando o teu servo, mais uma vez, para estar falando aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua bênção, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo, sendo edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que vídeo. Olha, eu cresci como filho de missionário, então eu também fui encaixado em vários desses vídeos. Eu não sei se eu fiz tanta careta assim, né? Mas muito bom. É um privilégio nosso lá em Dois Irmãos também sustentarmos uma parceria junto com vocês, o Rômulo e a sua família. Tem sido uma bênção para nós, uma igreja recém-iniciada, né? Ali em Dois Irmãos, mas sustentando missionário já. Então isso é uma alegria para nós. Hoje nós vamos ter a última pregação do tema Investindo na Eternidade. E eu queria iniciar também com um vídeo, mas antes queria explicar o seguinte, que eu fui missionário, pastor ali na feitoria, tá? Então indo um pouco para lá por vários anos. E nós iniciamos ali um ministério de basquete. Então todo sábado, cedo de manhã, às 6 horas, eu levantava para preparar uma pregação evangelística de uns 5 minutos, tá? Chamávamos de paripense. E chegava ali na feitoria às 9 horas, um grupo de, às vezes chegavam uns 50 rapazes, e jogávamos por 1h30, aí parávamos, eu dava aquela pregação de 5 minutos do evangelho, e todo mundo prestou muita atenção. Vários jogadores até falaram assim, eu gosto tanto de vir na igreja, eu sinto uma paz. Eu não queria que sentisse uma paz. Queria que respondesse o evangelho, né? E depois de 4 anos eu fiquei questionando a Deus, será que vale a pena eu investir todo esse tempo, todos esses sábados, aqui jogando basquete com os meninos, ninguém aceitando a Cristo, ninguém se convertendo? E aí Deus começou a agir. Então eu gostaria de agora deixar o Edson compartilhar o resto dessa história. Eu me lembro daquele dia que era lindo, mas o meu coração é que estava de modo errado antes, cobrando Deus. Para mim, o basquete, ele significava tudo. Houve um tempo onde eu parei de pensar no basquete como algo profissional porque eu machuquei meu joelho. Mas ainda era o meu esporte preferido, né? Então eu praticava ele sempre, né? Só que não para ser um profissional, mas tinha um ministério de basquete que chamava Paripense. Então a gente jogava um período, a gente parava, tomava uma água e por 5 minutos um pastor, um missionário, ele pregava o evangelho. Mas eu olhava aquilo que ele estava falando para mim, aquela mensagem, como algo bom sim, mas não para mim. Quando eu falo 4 anos, foi aí que aconteceu o acidente. Então eu tive que ir até uma unidade de atendimento médico para conseguir voltar o pé para o lugar. E aí então eu fiquei 1 ano parado, sem poder nem trabalhar e nem jogar basquetebol, que era o que eu queria fazer. Mas nesse tempo eu tive um tempo para refletir em todos aqueles 4 anos que o evangelho foi pregado para mim. Todas aquelas mensagens passaram na minha mente e aí a gente recebeu uma visita do pastor Randall. E quando ele chegou, ele pregou novamente o evangelho, né? Abriu, e eu falei que tinha dúvidas daquilo tudo que eu tinha escutado. A gente tirou as dúvidas e eu perguntei para minha esposa, então, e agora? A gente tem que responder a isso, que tu acha? E nós dois aceitamos juntos, né? Os dois juntos aceitaram Cristo. Mas logo depois, uns 2 anos da nossa conversão, o meu filho ficou doente, né? E quando ele adoeceu, foi algo meio súbito, assim, foi muito rápido.
no mais ou menos 25º dia que ele estava internado na UTI, a gente passou por uma dificuldade enorme, porque o médico disse que não tinha mais nada que ele podia fazer pelo Enzo, todos os remédios e o que ele podia fazer na medicina estava feito, mas ele não estava respondendo, né? Então, eu e a Alexandra oramos aquela noite, falamos um com o outro e naquele dia, nós fizemos a oração mais difícil da nossa vida, que é dizer a Deus, se fosse da vontade dele, ele podia levar o Enzo. E cada vez que eu conto isso, eu me lembro daquele dia, que é doído, mas o meu coração é que estava de modo errado antes, cobrando Deus. Que o Enzo, a Evelyn, era dele. Ele nos deu eles. Então, se ele quisesse, ele podia levar. No outro dia pela manhã, nós voltamos lá, no quarto, e o médico disse que alguma coisa tinha acontecido. Porque Enzo tinha começado a responder, e ele estava bem, e naquela mesma semana ele já saiu da UTI e foi para um quarto. Nosso coração estava duro, perguntando e cobrando Deus de alguma coisa, e ele nos mostrou, através da palavra dele, porque nós orávamos todo dia, estudávamos todo dia, e ele nos mostrou que ele é soberano sobre todas as coisas. Entendemos então que Deus nos chamou para trabalhar em ministério de tempo integral. Por isso hoje nós estamos aqui. O Sítio da Esperança é um lugar onde nós inicialmente pensamos em servir as igrejas locais, servindo como um acampamento para retiros, casamentos, esportes. Hoje nós temos toda a administração do sítio, tanto de locações, mas temos mais um propósito para esse lugar. Não é somente servir a igreja, mas plantar uma igreja aqui, né? Que é um dos alvos agora que nós temos feito estudos bíblicos. Isso Deus tem nos direcionado, isso tem nos impulsionado a estar aqui na Lomba Grande, no Novo Hamburgo, usando também esse espaço do Sítio da Esperança. Deu para ouvir? Deu? Ah, é. Então, o que você acha? Valeu a pena? 4 anos, todo sábado de manhã. Nós temos falado, eu tenho falado essa semana, de 2 coisas que vão durar para toda a eternidade. Você lembra? Pessoas e a palavra de Deus. E devemos usar o quê? A palavra de Deus na vida das pessoas, para investir na eternidade. E é tão legal ver o fruto, e ele vai multiplicando, né? Então, na vida desse jogador de basquete, agora a sua família inteira conhece a Cristo, e eles estão ali no ministério servindo as igrejas, ali no sítio em Lomba Grande, mas também estão plantando uma igreja ali em Lomba Grande. E o Edson também tem um ministério de basquete toda semana, alcançando, né, outros jogadores de basquete, outros rapazes. E nos últimos dias, estudamos a vida de Davi, que o desejo dele era de louvar a Deus todos os dias da sua vida. Mas não só ele louvar a Deus todos os dias, mas também a próxima geração. Que outras pessoas também louvassem a Deus. Ontem olhamos os reis, e os reis deveriam escrever e gravar a palavra de Deus, e todos os dias ler a palavra de Deus, e isso ia transformar os seus corações, para que eles pudessem ser pessoas obedientes, humildes, tementes a Deus, mas também investir na próxima geração de reis, né? Os seus filhos. Só que eles fracassaram. Eles
não deram atenção nem à palavra de Deus e nem à responsabilidade de passar a mensagem, a vida para a próxima geração. Também temos os profetas, e Elias foi alguém muito temente a Deus, grande servo, e ele investiu na próxima geração de profetas, Eliseu, e Eliseu então investiu em Geazi, só que Geazi não se tornou um grande servo, ele decidiu pelas coisas terrenas, ele decidiu pelas riquezas que desaparecem. Né? Hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus, né? Que é o maior rei e maior profeta. E nós podemos ver que Jesus também investiu em pessoas. Se você acompanhar os evangelhos, você vai ver quantas pessoas Jesus tocou, quantas pessoas Jesus ele ministrou e transformou suas vidas. E eu estava lendo em Mateus esse ano e eu estava percebendo quantas pessoas Jesus tocou, literalmente tocou com as suas mãos. Né? E ele tocou pessoas que eram consideradas pelos outros impuras, né? Também aquelas pessoas que eram rejeitadas, aquelas pessoas que estavam perdidas. E Jesus, ele tocou. Anos atrás, não muito tempo atrás, passamos pelo Covid. Né? E Covid foi muito estranho, né? Foi muito estranho. Eu lembro que teve momentos que nós não podíamos reunir e nem ficar perto de pessoas. E eu fiquei estressado, muito estressado. Ficava caminhando dentro de casa e a Cíntia às vezes dizia, pode sair, Randall, pode sair. Que eu gosto de estar com pessoas sempre, né? E eu te libero. E aí nós fomos e achamos lá em Dois Irmãos, nós fomos para a prefeitura e eu pedi o que tem para fazer, a gente quer fazer alguma coisa. Aí disseram, olha, tem um grupo de venezuelanos, mais de 100 venezuelanos aqui com bastante necessidade. Aí nós fomos de porta em porta e distribuímos mais de 3 toneladas de comida. Né? E aí conhecemos vários venezuelanos ali em Dois Irmãos que vieram com promessa de emprego, mas aí quando chegou o Covid, parou tudo e eles ficaram todos desempregados. Era bem difícil. Hoje nós temos 3 famílias na nossa igreja ali em Dois Irmãos, resultado desse ministério aí de conhecer e ministrar a pessoas em necessidade. Né? Mas o que aconteceu no Covid é que muitas vezes, assim, eu percebi que as pessoas não queriam mais encostar e ficar perto e até conversar com outras pessoas. Não sei se aconteceu aqui, mas até foi difícil as pessoas voltar para a igreja. E eu fiquei assistindo, assim, vendo como que o pessoal ia reagir com o chimarrão, sabe? Então, o pessoal trazia o chimarrão para a igreja lá em Voti, e bebia, né, umas 3, 4 rodadas assim, e como não podia compartilhar, ficava com aquele olhar assim, né, isso não tem graça, e deixava a coisa ali no chão e deu. Né? Mas a gente não sabia se era para abraçar, se era para dizer oi, se era para pegar na mão, e eu tenho percebido que isso tem afetado muitas pessoas ainda. Tanto de frequência em eventos e cultos, mas também de aproximar as pessoas, aos vizinhos, aos amigos, aos colegas, e é difícil tocar nas pessoas. Mas Jesus, ele tocou nas pessoas. Eu quero que vocês me acompanhem um pouquinho em Mateus, capítulo 8 e 9. Nós não vamos demorar muito tempo nesses 2 capítulos, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo quantas pessoas Jesus fisicamente, literalmente, tocou. Mateus capítulo 8, versículo 1. Esse é o primeiro milagre que Mateus registra de Jesus. Versículos 1 a 3 diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram.
Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Imagine essa cena. Um leproso. Isso é pior do que Covid. Pior do que Covid. Não tinha cura. Um leproso naquela época era considerado impuro. Ele tinha que gritar impuro, impuro, para as pessoas se distanciarem dele. Se alguém tocasse nele, ele tinha que ser isolado por um tempo. E ele chega com um espírito de submissão, de humildade, ele aproxima, adora, ele fica de joelhos, e ele com bastante fé, ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar. Jesus, com todo o seu poder, toda a sua autoridade, ele poderia ter dito: está curado. Está curado. Mas ele não faz isso. O que ele faz? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Primeiro milagre registrado em Mateus. Jesus, o que ele faz? Ele toca num leproso, estende a mão, ele cura esse leproso. O que Jesus estava comunicando a esse leproso? Eu te amo, né? Eu quero o teu bem, eu quero transformar a sua vida. Imagine a transformação da vida dele. Como isso transformou os relacionamentos que ele tinha, como isso transformou a vida dele como pessoa, com Deus, com outros. Nossa, isso transformou completamente. Mas começou com Jesus se envolvendo com essa pessoa, tocando a pessoa e transformando a pessoa. Vamos seguir mais um pouquinho em versículos 14 e 15, tá? Mateus 8, 14 e 15, nós temos a sogra de Pedro em Cafarnaum. No versículo 14 diz: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Jesus, ele entra na casa de Pedro, ele vê a sogra, está na cama, provavelmente com malária, com febre. Naquela época não tinha aspirina, não tinha como fazer uma consulta rápida. Isso era algo sério e perigoso, e isso debilitava muita pessoa. E o que Jesus faz? Ele fica de longe. Opa, não posso me contaminar. Não. O que ele faz? Ele tomou-a pela mão. Tomou-a pela mão. Na Sexta-feira Santa, nós fizemos a nossa primeira visita ao hospital ali de dois irmãos. Agora nós iniciamos um ministério de capelania ali. Não é um hospital muito grande, mas foi muito bom poder ir lá e visitar os pacientes, mas recebemos instruções claras. Não toque nos pacientes. E depois de cada visita, você tem que ir lá e pegar álcool gel e você precisa se descontaminar. Jesus, sabendo muito bem dos riscos, ele chegou e tomou-a pela mão, curou essa mulher e ela se levantou e imediatamente, não teve dúvida alguma, ela foi curada e começou a servir. Tem uma outra mulher que Jesus também tocou. Nós podemos ver no versículo 20 a 22, do capítulo 9. Tá? Capítulo 9, vira mais uma página ali para capítulo 9. E é uma mulher que, ela estava sofrendo por anos, com uma hemorragia. E diz, nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e a viu e disse, anônimo, filha, a sua fé a curou. Desde aquele instante a mulher ficou curada. Essa mulher, sofrendo há tantos anos, ela pensou, nossa, se eu apenas tocar no manto de Jesus,
eu vou ser curado. E ela tocou em Jesus, e Jesus não empurrou ela, ou não xingou ela, ou não disse, não me toques. Disse, você está curado, não se preocupe. Então você pode ver o toque de Jesus, como foi importante, comunicando grande amor, grande afeto e grande transformação. Imagine essa mulher indo para tantos médicos, gastando tanto dinheiro, tanto tempo, e de repente ela encontra com Jesus e a sua vida é transformada. Nós também temos uma menina de 12 anos. Uma menina de 12 anos adoeceu. Seu pai apavorado. Apavorado. Não sei como você reage quando o seu filho ou sua filha fica doente, você fica apavorado, né? E ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus, ele não disse, vai embora. Ele disse, tá, vamos lá. E diz no versículo 23 a 25 de Mateus 9, quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Naquela época, quando alguém morria, você tinha que contratar pelo menos 2 flautistas. Você tinha que achar alguns músicos aí para tocar. E isso estava já acontecendo, já estavam tocando, porque ela tinha falecido. Mas Jesus, ele, com seu poder, com sua autoridade, continua agindo ali. E todos começaram a rir dele, diz. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus toca em um defunto. Para o judeu isso tornaria ele impuro, né? Só que como ele tem todo o poder para ressuscitar essa menina, ele não ficou impuro, né? Ele transformou a vida dessa menina, mas ele também transformou a vida dessa família. Mas você pode ver de novo, Jesus tocando, levantando ela pela mão. Temos 2 cegos em Cafarnaum. Capítulo 9, versículo 27, olha ali, a 30. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Como que Jesus reage? Vai embora, eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Não, diz ele, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Você fica impressionado em ver quantas vezes Jesus tocou nesses 2 cegos, ele tocou nos olhos, quantas pessoas ele levantou pelas mãos, ele encostou em pessoas que eram considerados sujos, impuros, rejeitados, perdidos. Não vale mais a pena lidar com essas pessoas. Mas Jesus investiu em pessoas. Podemos ver isso várias vezes nas Escrituras. Ele não se isolou, mas ele se colocou à disposição. E ele atendeu às necessidades exatas das pessoas. Tanto as suas necessidades físicas, como emocionais, como espirituais. Ele transformou os impuros, os rejeitados e os perdidos. Isso porque Jesus tinha uma grande compaixão pelas pessoas. Ele olhava para as pessoas de uma forma diferente do que nós olhamos para as pessoas. Eu tive o privilégio de usar meus pontos, as minhas milhas, para celebrar meu aniversário de casamento com a Cíntia. Nós fomos para Portugal passar uma semana. E foi muito bom, muito bom. Celebramos 30 anos de casados, um ano atrasado. Porque, nossa, o ano que tinha passado foi muito complicado. Meu irmão faleceu, outras coisas aconteceram e nós não conseguimos celebrar.
mas Deus foi muito bom, a gente conseguiu achar um lugar para ficar por 20 euros por noite e as milhas, né? Foi muito bom. Mas eu estava ali em Portugal, Lisboa, e vendo multidões passando. Nossa, tinha muito turista de todo lugar do mundo, passando, e eu me peguei julgando as multidões. Não sei se você já fez isso. Você olha alguns passando, não, esses aí devem ser assim, assim, assim. Aí você olha, né, um filho, parece, esse filho deve ser rebelde, né? Esse aí não está acompanhando o pai. Né? Aí você vê uns, né, meio drogado, assim, meio, né, cheio de maconha, assim, você fica julgando esses aí são, né? E aí eu voltei para o nosso local ali, o apartamento, e Deus começou a cutucar o meu coração. Como que você está vendo essas pessoas, né? Tá só julgando essas pessoas. Nem conhece essas pessoas, nem conhece a realidade, a vida, o histórico, a necessidade dessas pessoas. E isso acontece muitas vezes conosco. Às vezes até dentro da igreja, né? Mas como Jesus via as pessoas, no mesmo capítulo 9, versículo 36, diz, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Interessante essas duas palavras, né? Aflitas e desamparadas. O que você acha? Conhece alguém assim? Aflita, desamparada? Você acha que aqui no Rio Grande do Sul tem pessoas aflitas e desamparadas? Tem. Sabe qual o estado que tem o maior índice de suicídio? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu estava lendo hoje ainda, porque eu tinha ouvido isso só para comprovar. Rio Grande do Sul tem o dobro da média do índice de suicídio do resto do país. E eu moro em Ivoti, que é a cidade das flores. E você entra ali e você acha, nossa, que lugar lindo, que paraíso. Mas tem um dos maiores índices de suicídio do país. Eu já estive em vários enterros de suicídio. É triste, né? Pessoas, como que é ali na palavra? Pessoas aflitas e desamparadas. Pessoas que são nossos vizinhos. E eu quero compartilhar agora mais um vídeo, eu espero que o som coopere ali, do meu vizinho Joel. Tá? Ele vai contar. E isso para mim estava sendo uma questão muito difícil lidar com isso, né? Então, num dado momento eu me vi com muitas emoções, com muitas perguntas e não tinha respostas. Antes de eu conhecer a Cristo, eu levava uma vida normal, né, para a sociedade atual, né, onde tocava a minha vida, tocava os estudos, buscando muito fazer as coisas pela minha força, né, as minhas vontades. Né. A minha esposa e eu estávamos com dificuldade no casamento, queríamos ter filho e não estávamos conseguindo. A minha família é uma família grande, né. Minha mãe teve 9 filhos, eu sou gêmeo com uma menina. E todo o sonho de um casal é ter filhos, né? E nós também não estávamos conseguindo ter filhos. Então, um dia, na minha casa, eu estava muito
muito triste, muito frustrado. E aquele dia eu clamei para Deus. Eu pedi para Deus para que Deus colocasse pessoas de bem no meu caminho. E de pessoas complicadas eu já tinha. E eu não queria me tornar uma pessoa complicada. E se fosse a vontade dele, né, que ele colocasse pessoas que me trouxessem, né, claridade, luz. E para minha surpresa, em torno de 10 dias, 15 dias, né, veio morar na frente da minha casa, então, o pastor Randall e sua família. Então, facilmente e imediatamente a gente fez amizade. E eu percebi no Randall alguém que poderia me aconselhar. Foi muito sutil, mas eu percebi que aquilo foi a resposta de uma oração, da minha oração com Deus, né? E a partir dali a gente começou uma amizade, mas o Randall realmente tem um papel muito importante na minha vida. Quando eu relatei para ele, né, as minhas dores, inclusive a de não conseguir ser pai, ele colocou no grupo de oração para que a gente pudesse ter filhos, né? Então, a gente logo foi abençoado com isso. E, então, a minha esposa ficou grávida e as coisas começaram, mais uma vez, a se firmar para mim. Então, no segundo ano desse relacionamento, eu e minha esposa se batizamos, né? E começamos a buscar mais em Deus. E esse mesmo Deus que antes já estava cuidando de mim, cada vez mais eu comecei a perceber a presença dele e o desejo que ele tem, que a gente realmente busque nele. E quando você tenta fazer as coisas só pelo teu entendimento, só pelas tuas forças, você é muito limitado. Então, a quiropraxia, para mim, é uma forma de, a nível físico, né, trazer realmente melhora de maneira natural para as pessoas. E quando a gente associa a quiropraxia, né, algo que cuida do físico, entender que muitas vezes os pacientes eles vêm com dores físicas, mas muitas situações vêm de um histórico de problemas espirituais. A pessoa precisa realmente, acima de qualquer coisa, estar em paz com Deus, né? Estar de bem espiritualmente. Conhecer a nossa igreja, né? Ouvir a palavra e se integrarem, né? Para que possamos, talvez, trazer elas para Cristo, né? E meu trabalho começou a crescer. Comecei a me ocupar mais tempo também com a quiropraxia na igreja, né? Como a igreja era pequenininha e estava começando, então era uma forma também de eu ter mais ocupação e ao mesmo tempo ajudar a igreja a se tornar mais visível na sociedade. Acredito muito que cada pessoa ela tem o tempo certo para ela, né? Deus vai agir quando realmente o coração está aberto, né? E assim como aconteceu comigo, eu ainda tenho muitas coisas que eu quero crescer, evoluir, né? Como cristão, como alguém que teme a Deus. Então, vale a pena realmente buscar em Deus, né? E ser também um agente transformador usado por Deus. Então nós chegamos ali com o caminhão de mudança, não sabendo que João estava orando, né? Que Deus colocasse alguém na vida dele, da sua família. E eu lembro aquele dia que ele disse: ô vizinho, ô vizinho, quer tomar um chimarrão? Claro, vamos tomar um chimarrão. E foram 2 anos de chimarrão. 2 anos de chimarrão. Quase todo dia. Acho que um dia eu vou ganhar um galardão no céu por tanto chimarrão que eu já tomei. Né? E começou com: ô João, você acredita que existe um Deus? Sim, sim. E aí outro chimarrão: e aí, você comunica com esse Deus? De vez em quando, sim. E aí outra conversa: você já leu a Bíblia? Mais ou menos. Não quer estudar um pouquinho? E aí foi. E Deus respondendo orações, e eles vendo que Deus existe, e o que Ele deseja deles, e aquelas conversas longas sobre o Evangelho, né? E colocaram a sua fé em Cristo. Valeu a pena
aquele tempo investido valeu a pena, né? E logo depois, como novo convertido, o Joel disse: eu quero investir o meu tempo cada segunda de graça ajudando a igreja com quiropraxia. O que você acha? Eu disse: nunca ouvi sobre o ministério de quiropraxia, mas por que não, né? Quem não tem dor nas costas, né? E foi muito importante ali em Voti e agora em Dois Irmãos. Quando veio o Covid, nós tínhamos recém-alugado e aberto o Live Center, acho que 2, 3 semanas, e aí parou tudo, fechou tudo, exceto a quiropraxia. Foi considerado essencial. E aí, cada segunda, o Joel estava ali, eu também, e Joel ajustando todo mundo que trabalhou na prefeitura, no hospital. Foi muito bom para nossa imagem, né? Para a cidade entender que nós realmente amamos eles e que nós queremos servi-los, mas também de poder compartilhar um pouquinho de quem nós realmente amamos, que é Cristo, né? Então, vale a pena. E Joel continua ali, junto com a sua família, ajudando. Existem muitas pessoas ao nosso redor, e eu creio que existem muitos que estão orando, clamando a Deus, estão buscando respostas, estão sem esperança e querendo saber um pouco mais. Nós iniciamos, não essa quarta passada, mas a outra quarta, nós vamos reunir de 15 em 15 dias, nas quartas, iniciamos o estudo bíblico nos lares, em Dois Irmãos, estamos em 4 lugares, e o meu estudo tem vários que não conhecem a Cristo. E tinha um que deu testemunho, um senhor que deu testemunho, ele disse: eu creio que existe um Deus, eu gostaria de conhecê-lo. Eu disse: então chegou ao lugar certo. Chegou ao lugar certo. Estamos estudando 20 histórias do Antigo Testamento e 20 histórias do Novo Testamento. E eu creio que no final desse estudo, ele vai entender muito bem da palavra de Deus, quem é Deus, quem é Jesus e o que Deus espera dele. Bem, nós sabemos que Jesus, ele comissionou os seus discípulos a investir na eternidade, a investir em pessoas. E em Mateus 9, versículo 37 e 38, ele disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Conhece esse texto? É um texto missionário, né? Mas é um texto que foi dirigido aos seus discípulos, que eles deveriam, então, se envolver ao falar e pastorear e evangelizar pessoas que precisam do evangelho, né? Que precisam de Jesus. Essa necessidade é muito grande, né? E os trabalhadores são poucos. Daí Jesus diz: então peça que mais pessoas, né, sejam enviados para a sua seara. Tem um missionário que foi muito usado por Deus na minha vida, o Frederico Orr, uma pessoa, um britânico, né, um irlandês, que estava lá na Irlanda do Norte, e um jovem, recém-casado, ele estava ali no seminário, ele sabia que Deus estava encaminhando ele para o ministério, ele deixou uma carreira de futebol bem sucedido e foi para o seminário, casou, e ele viu uma apresentação de umas missionárias solteiras que estavam no alto do Acre, na boca do Acre, isso, né? Lá no meio do nada, isso anos atrás. E ele viu slides dessas 2 mulheres solteiras que não sabiam nadar. Eu não sei se você já esteve ou já viu no Amazonas aquelas pranchas de madeira que vão até uma canoa. E tinha essas mulheres solteiras com os seus vestidos, caminhando nessas pranchas para entrar numa canoa e não sabendo nadar. E o Frederico Orr, ele disse: não, isso não é certo.
Nós temos que orar que Deus envie missionários para lá para ajudar essas mulheres. E adivinha o que aconteceu? Deus falou com ele: é você vai. Então, cuidado ao orar, né? Para a seara. Ele foi com a esposa e conheceu o meu avô, pastor Stoll. Eles se tornaram grandes amigos. E ficou ali em Manaus por um tempo, junto com os meus avós, e depois partiu para a Boca do Acre. E no meio do caminho, a esposa comeu um peixe estragado e ela faleceu. Ela morreu. E ele continuou a viagem. A missão queria trazer ele de volta para Irlanda e ele disse: não, eu vou continuar, vou seguir caminho. E foi um grande missionário. Estabeleceu muitas igrejas ali. Não foi fácil para ele. E eu fui visitar ele quando eu tinha 19 anos. Tinha 19 anos, eu estava na faculdade, mas eu não sabia nada do que eu queria fazer com a vida, né? Aí meus pais falaram: olha, nós não queremos pagar para você ir para a faculdade não sabendo o que você quer fazer na vida. Então, volta para casa. Que isso, né? Eu voltei para casa e meus pais falaram: tá, então nós vamos te mandar lá para o Amazonas lá. Aí você vai poder ver lá o trabalho dos seus avós e pode conhecer algumas pessoas lá. E eu fiquei na casa desse Frederico Orr por 10 dias. Eu fui ali de turismo, né, para conhecer o Amazonas. E eu fiquei na casa dele e por 10 dias eu fiquei escutando: Randall, o que você vai apresentar para Jesus no julgamento, né? E eu só quero ver os jacaré. O que você vai apresentar para Cristo quando você encontrar com Ele? E depois de ouvir isso várias vezes, eu fiquei avaliando. Eu tive o privilégio de ir para essa igreja que os meus avós iniciaram, a Cachoeirinha. Fui junto com o Frederico, ele me levou lá. E eu fui ali, assim, escondido, assim, ninguém sabia quem era. E de repente começou ali o pessoal a falar: o neto do pastor Stoll e a dona Grace está aqui. E aí o que aconteceu? Pessoas, olha, a igreja tinha 500 pessoas ali, muita gente ali. Pessoas vieram para mim chorando, dizendo: o seu avô me levou a Cristo, olha só, toda a minha família aqui que conhece a Jesus. A sua avó, nossa, ela me ensinou desde criança e hoje eu conheço a Cristo, a minha família conhece a Cristo. E várias pessoas vieram. Eu fiquei pensando: poxa, que maravilha, que maneira de investir a vida. Eu quero ser missionário. De ver o fruto do seu trabalho. Isso foi 50 anos depois que eles plantaram essa igreja. Multiplicou na vida de muitas pessoas. Aí eu pensei: agora eu sei o que eu posso apresentar para Jesus. Né? O que vamos apresentar a Cristo quando Ele voltar? Eu creio que vai ser logo. Eu ouvi quando eu cheguei no Rio Grande do Sul que leva 7 anos para um gaúcho conhecer a Cristo como Salvador. Isso foi o que eu ouvi em 1996. Eu falei: não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não pode colocar um prazo na conversão de alguém. Mas eu digo assim, é bem próximo. É bem próximo. Eu morei na Chalau por 17 anos. E o meu vizinho da frente, João, caminhoneiro, quando ele chegava das viagens, ele me ligava: pastor, o chimarrão está pronto. Eu: tá bom, João. Aí eu ia lá tomar chimarrão com ele. Por 8 anos. 8 anos. E o João, ele disse para mim, ele disse: pastor, eu gosto de tomar chimarrão contigo, é bom demais. Eu disse: por que, João? Ele disse: com os outros é só papo furado, mas contigo eu posso falar sobre o fim do mundo. Ele gostava de falar do fim do mundo. Eu disse: João, mas não é o melhor assunto, né? Depois de 8 anos,
ele entendeu que ele era pecador, né? E que ele precisava de um Salvador. E ele colocou a sua fé em Cristo Jesus. Gálatas 6:10 diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto temos oportunidade. Eu não sei quanto tempo nós temos, né? Mas nós devemos fazer o bem a todos, especialmente os que são da família da fé. E aí, você tem alguém em mente? Alguém em quem investir? Vale a pena, eu posso dizer isso, pela experiência. Pela graça de Deus, João estará comigo na eternidade. Pela graça de Deus, Charles, meu melhor amigo de infância, que eu orei por anos por ele, ele me chamou uns anos atrás e disse, eu quero te contar uma coisa. Eu e a minha esposa, nós aceitamos a Cristo lendo a série Deixados para Trás. Que bom. São crentes, vão estar comigo na eternidade. O meu melhor amigo da escola do ensino médio, né, da escola pan-americana, o Johnny, eu pensei, esse nunca vai aceitar Cristo. Nunca vai aceitar Cristo. 3 anos atrás ele me liga, ele disse, ô Randall, quero te contar uma coisa, agora eu sou crente. Ele casou com uma mineira e ela aceitou a Cristo, daí ele aceitou a Cristo e agora está sustentando o trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Nunca pensei, eu orei, mas não com aquela fé, sabe? Eu compartilhei a Cristo, mas não pensando, Deus vai fazer alguma coisa na vida dele, mas ele vai estar comigo na eternidade. A minha professora de espanhol, eu lembro, eu tinha muito medo de evangelizar na escola, mas eu comprei uma Bíblia para todos os meus professores e no final da Bíblia eu escrevi, na capa da Bíblia, o Evangelho. Escrevi o Evangelho e assinei. E anos depois eu estava de volta ali naquela região onde eu fui para a escola nos Estados Unidos. Eu estava no estacionamento de um supermercado. E uma senhora abanou para mim. E eu não lembrei quem era essa senhora. Aí ela chegou para mim, ela disse, você lembra de mim? Eu sou sua professora de espanhol. Ah, sim, a minha professora de espanhol. Ah, sim, legal. Ela disse, não, eu quero te falar a minha história. Eu me divorciei, eu ia me matar e eu peguei uma Bíblia que tinha lá em casa e eu li o que você escreveu e eu aceitei a Cristo. E hoje eu sou convertido. Hoje eu sou de Cristo. Um simples presente. Ela estará comigo na eternidade. Eu fico pensando no meu vizinho Joel. Vários rapazes do basquete que continuam aceitando a Cristo. O Edson, ele batizou um dos rapazes o ano passado, que aceitou a Cristo o ano passado. E várias vezes eu tenho passado por aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, e alguém diz, pastor, ei, você lembra de mim? Sei. É que todo mundo cresceu, é mais forte, né? Mais velho. Eu joguei basquete contigo lá na feitoria. Ah, legal. Eu aceitei a Cristo. Estou liderando lá na igreja. E tal. Que legal. Ver o fruto disso anos depois. Posso falar das crianças do Ministério ao Once, foi pastor ali na Campina, em São Leopoldo. E tínhamos muitas crianças ali. E foi muito legal em junho do ano passado fazer um treinamento lá na igreja e ver várias daquelas crianças hoje como pais, com seus filhos e salvos e agora ministrando a crianças na igreja ali. Quem sabe Alex e André, que vão estar no estudo quarta-feira também. Conheço a Cristo daqui a pouco e vão estar comigo na eternidade. Gálatas 6:10 diz, enquanto ainda temos oportunidade. Estamos investindo na eternidade.
Você lembra daquele ditado? Duas coisas na terra perduram no final: as pessoas e a palavra de Deus. Nosso tempo na terra é melhor gasto investindo o último no primeiro. Que possamos investir muito na eternidade. Não precisa ser rico, mas precisamos estar envolvidos. E Deus vai nos conduzir, né? Na graça dele. Vamos orar. Deus, obrigado por Jesus, nosso exemplo, e como ele investiu em pessoas e transformou as suas vidas, e faz isso ainda através de nós. Peço que cada um aqui possa estar entendendo a sua responsabilidade de se envolver na seara, de investir em pessoas que estão buscando, pessoas que estão perdidos e precisam de Jesus. Obrigado pela grande misericórdia que nós já conhecemos em Cristo, e nos ajude a entender que não podemos ficar isso só para nós. Precisamos compartilhar. Precisamos da sua ajuda, Pai. Sem a sua ajuda, a sua graça, nós não vamos conseguir. Que o Senhor abençoe essa igreja, que anos daqui possamos ver o fruto do trabalho de cada um aqui. Que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus.